Olá, tudo bem? Estamos falando da função de autocorrelação dentro do assunto de processos estocásticos, a fim de introduzir a modelagem ARIMA dentro de séries temporais. Então, falamos acerca da função de autocorrelação, definimos a função de autocorrelação a partir da função de autocovariância. Vamos ver nessa aula, a sequência aleatória. Vamos ver um exemplo do ruído branco e também vamos caracterizar o passeio aleatório, que são processos estocásticos. Vamos analisar principalmente as questões ligadas à estacionariedade desses processos e ver aplicações da função de autocovariância e da função de autocorrelação. Vamos também simular um passeio aleatório a fim de verificarmos os diversos caminhos que esse processo pode tomar em relação à não estacionariedade. Bem, a função de autocorrelação foi definida a partir da função de autocovariância, dada então pela razão entre a função de autocovariância no ponto K em relação à função de autocovariância aplicada no ponto zero, que nada mais é do que a variância, Portanto, vimos que as propriedades da função de autocovariância, isto é, gama zero é um valor maior que zero, a função de autocovariância é uma função par, isto é, gama de menos k é igual a gama de k, e vimos também que esse valor, o valor de gama k, o valor da função de autocovariância no ponto k, é sempre menor ou igual quando comparado com gama zero. Bom, por consequência, temos que a função de autocorrelação vai ser um valor igual a 1 no ponto zero, já que vai tomar gama zero dividido por gama zero, Isso é igual a 1. Como o sinal da função de autocorrelação é dada pelo sinal da função de autocovariância, ela também vai ser uma função par, e teremos basicamente que o módulo da função de autocorrelação é menor ou igual à unidade. Bom, aqui nós temos a ilustração de uma função, um gráfico de função de autocorrelação. Veja só, tomando aqui a origem dos tempos, nós vemos que o gama zero é exatamente, aliás, o ρ zero, é igual a unidade. E essa função é uma função decrescente. Veja só que o gama o ρ, a função de autocorrelação, ele vai exatamente decrescendo e o sinal dele é determinado pelo sinal da autocovariância. Veja que aqui temos uma mudança de sinal. É muito comum essa função de autocorrelação se apresentar também numa forma como ondas senoidais, Nós veremos isso mais adiante. Bom, então estamos no contexto dos processos estocásticos. Vamos tomar então T, um espaço paramétrico de um determinado processo estocástico, e vamos tomar uma série Z em que cada ZT é uma variável aleatória aplicada nesse ponto T. Bom, então temos lá, para todo T, ZT pertence aos reais e é uma variável aleatória. Vamos trazer aqui um exemplo da sequência aleatória. Veja só, tomando então xn, uma sequência aleatória, com n a partir de 1, vamos definir uma variável aleatória num determinado espaço amostral. Então, tomando um espaço paramétrico discreto, um T na forma aí dos números inteiros, vamos calcular a probabilidade do processo estar num determinado estado conjunto, dada uma sequência de tempos. Então, se tivermos aqui n observações, a função ou a distribuição de probabilidade será dada então por probabilidade do processo estar no estado 1
no tempo 1, vezes a probabilidade do processo estar no estado 2, dado que esteve no estado 1 inicial, e assim sucessivamente, temos aí uma probabilidade conjunta, né? Onde a probabilidade do processo estar no estado AN é dado, então, todo o seu histórico. Bem, temos que AJ são os estados desse processo e AJ são números pertencentes aos reais. O caso mais simples é aquele em que cada uma dessas observações nos pontos J são mutuamente independentes, né? Com isso, teremos que a probabilidade do processo estar no vetor de estados de A1 até N é dado exatamente pelo produto de todas essas probabilidades. Bom, então vamos falar que para uma determinada sequência xn, temos uma variável xi que segue um determinado modelo de probabilidade com média μ e variância σ2. Temos que uma sequência de variáveis independentes e identicamente distribuídas caso ocorra essa observação. Dada a função de autocovariância, temos então o que? A função de autocovariância, observada essa distribuição, seria então σ2 para tal igual a zero e 0 para um tal diferente de zero. Isso para garantir que a sequência seria completamente aleatória. Bom, consequentemente, a função de autocorrelação é igual a 1 no ponto 0 e igual a 0 para os demais pontos. Bom, com isso vamos falar do ruído branco, que é um processo muito especial. Nós dizemos que uma sequência de variáveis aleatórias, εt, é um ruído branco. Veja que agora t pertence aos números inteiros. Se cada um desses ETs, né, εt's, são variáveis aleatórias não correlacionadas. Com isso, garantimos que a função de autocovariância, né, é nula e, consequentemente, temos aqui uma notação para um ruído branco com uma média zero e uma variância σ2ε tem a característica também de que a função de autocorrelação é igual a 1 no ponto tal igual a zero, né, na origem dos tempos, e é igual a zero para qualquer outro ponto. Portanto, a função de autocorrelação de um ruído branco será dada, então, por esse aspecto gráfico que aqui aparece. Veja que todos os pontos são zero no eixo dos tempos, né? E aqui, na observação tal igual a zero, o valor da função de autocorrelação é igual a 1. Essa será a característica do ruído branco que estará presente na modelagem do tipo ARIMA. Bom, outro processo que merece ser conhecido é o passeio aleatório. Exatamente porque, considerada aí uma sequência de variáveis, digamos εt, onde t é maior ou igual a 1, temos que, se esses εt's, né, têm um primeiro momento finito e um segundo momento finito, tomando aí uma nova sequência dada pela soma de cada uma dessas variáveis, teremos então o que se chama de passeio aleatório. Bom, veja que o valor esperado do passeio aleatório será alguma coisa desse tipo, a esperança de uma soma de variáveis aleatórias, e sabemos que a esperança de uma soma é a soma das esperanças. Portanto, teremos valor esperado de ε1, ε2, e assim sucessivamente, teremos t parcelas nessa soma de valores esperados. Como temos t observações, a média do passeio aleatório será t
vezes a média do processo tomado aqui na soma. Podemos tomar um ruído branco, por exemplo. Então veja que a condição de estacionariedade fraca, né, já não é atendida quando calculamos o valor esperado do passeio aleatório. Se calcularmos a sua variância, a característica dela será, então, essa variância de soma de variáveis aleatórias, dada que a independência para essas variáveis epsilon, teremos, então, que a variância de xt é a soma das variâncias e, finalmente, temos que a variância é a variância desse ruído, né, multiplicado por t. Então, veja que nem o primeiro momento, nem o segundo momento são finitos no caso de um passeio aleatório, portanto, temos que é um processo não estacionário. Bom, veja que o ruído branco é estacionário, enquanto o passeio aleatório é completamente imprevisível. Então, ele pode tomar diversas trajetórias e não sabemos de antemão qual será ou como modelar essas trajetórias. Bom, voltando ainda ao passeio aleatório, se calcularmos a sua função de autocovariância, deveremos calcular uma coisa desse tipo. Temos então um xt, que é uma soma de t parcelas de ruídos, e um xs, que será a soma de s parcelas de ruídos. S ou t, né, será, S pode ser maior que t, digamos. Bom, dado que a média do ruído, vamos tomar aqui um ruído branco, por exemplo, é nula, né, calcular a função de autocovariância é calcular a esperança do produto xt vezes xs. Fazendo esse procedimento na definição aqui dessa sequência, veja que tomaremos então a esperança de produtos dessa forma. Teremos cada epsilon i elevado ao quadrado vezes produtos cruzados desses epsilon i e j, né? De tal forma que a última parcela será o mínimo entre t e s. Ou seja, teremos aqui um número de parcelas que é o mínimo entre t e s. Suponha que temos xt, né, com 10 parcelas e xs com 5 parcelas. Essa soma aqui daria as 5 parcelas. Veja que, dado que esses valores aqui são nulos, o que vai nos restar são as somas dos épsilons ao quadrado. Como o épsilon é um processo estacionário, teremos então que a covariância, ou a função de autocovariância de xt e xs, no passeio aleatório, né, é dada pelo mínimo entre t e s, multiplicado pela variância do ruído. Portanto, veja que mais um comportamento imprevisível para a função de autocovariância de um passeio aleatório. Bom, então nós vamos tomar agora esse código aqui demonstrado e vamos simular aí no R para você ver as diferentes trajetórias que um processo chamado passeio aleatório, conhecido também como random walk, ele pode tomar. Bom, agora nós estamos aqui no script do R. Eu tenho aqui então um script previamente que eu gerei aqui. Vamos fazer o seguinte, olha só. Primeiramente eu vou setar ou fixar o gerador de números aleatórios do R. Se você quiser reproduzir esse código, você vai obter exatamente o mesmo resultado. Então o comando set.seed, ele fixa a semente do gerador de números aleatórios. O que faremos agora é gerar uma amostra de tamanho 100 de ruídos brancos, com distribuição normal, por simplicidade, com média 0
e sigma igual a 1. Uso então o comando, ó, vou criar o vetor ruído, que vai ser rnorm, uma random norm, uma amostra aleatória da normal, né, de tamanho 100. Se eu quisesse simular qualquer outra distribuição normal, era só dizer aqui a média, digamos, média 3 e desvio padrão 9. Temos aqui, faríamos dessa maneira. Como é da distribuição normal, padrão, né, não precisamos especificar a média nem o desvio padrão. Mas só por capricho, vou botar aqui média 0, sigma igual a 1. Então, gerei aqui essa amostra de um ruído com 100 valores da distribuição normal. Se eu quiser visualizar esse ruído, temos aqui então ó, um histograma, comando hist, ruído. Temos aqui a cara da distribuição normal padrão, né, para a variável ruído, 100 valores da distribuição normal padrão. Bom, vou chamar aqui de PA, passeio aleatório, né, vamos dizer assim, um vetor, vou criar um vetor com 100 posições que vão ser a realização do passeio aleatório. Temos aqui então ó, 100 valores numéricos igual a 0 para o vetor PA. Agora eu vou fazer um looping para criar ou simular o caminho de um passeio aleatório. Então, para ir de 1 até 100, o que vai acontecer? Cada posição do vetor PA vai receber a soma das posições, né, do vetor ruído de 1 até i. Então, é isso que estamos fazendo aqui. Ao rodar esse script, temos aqui o vetor PA. Ó. Veja agora que o vetor PA já não é um vetor de valores nulos. Tá? Então, realizamos aqui um caminho para o passeio aleatório. Então, esquece isso aqui por enquanto. Eu vou gerar aqui, então, vou chamar o pacote T-Series para trabalhar com séries temporais. Vou rodar aqui e vou chamar de RW só para ficar random walk. Esse vetor PA vai ser agora uma série temporal RW. Então, transformei aqui o vetor PA numa série temporal RW, vou dar um plot aqui dessa série temporal. Então, a janela gráfica do R vai me mostrar aqui o caminho de realização desse RW1. Chamei aqui esse Random Walk de RW1. Título aqui, RW1. Comando o argumento main, né, cria então um título no histograma. E temos aqui o nosso vetor, que é a série temporal. Bom, então vimos aqui o caminho desse Random Walk. Vamos pegar aqui, deixa eu só esconder essa janela aqui. Bom, vamos pegar aqui, ó, vamos mudar a semente do gerador de números aleatórios para gerar um outro Random Walk. Então vou botar aqui set.seed 1, só para mudar essa semente. Vou rodar todos os mesmos comandos, criando agora um outro, só que vou criar agora um outro ruído para a gente ver o caminho dele. Gerei aqui um outro ruído, deixa eu apagar isso aqui. Se eu criar agora, bom, não vou olhar o histograma do ruído, já vimos isso. Vou criar o mesmo passeio, os mesmos vetores de antes, estão na sequência, vão nos ajudar aqui. Bom, criei novamente um outro passeio. Vou chamar agora aqui de RW1, esse Random Walk. Não, a gente nem precisa. Vou deixar aqui Random Walk mesmo. Vou criar uma nova janela gráfica e plotar o caminho desse Random Walk e vou chamar ele de RW2. Está aqui no título do histograma. Então, criando novamente o passeio aleatório, simulando, né? Temos aqui uma outra janela gráfica para o RW2. Então, veja só, temos aqui o caminho do primeiro Random Walk, RW1, e o caminho do outro passeio aleatório. Note que esse RW2, ó, ele tem aqui um caminho, uma tendência, né?
Esse RW1 tem uma queda brusca aqui, em torno do lag 20. Então veja que é uma outra realização desse passeio aleatório. Se eu rodar isso novamente, vou até mudar aqui mais uma vez a semente, vou botar 100, veremos então que teremos um outro caminho para esse random walk. Então vamos rodar aqui rapidamente esses comandos. Vou criar mais uma janela gráfica. Temos aqui o mesmo, mais um random walk. Cadê você? Acho que eu me perdi aqui. É porque eu chamei do mesmo nome, né? Deixa eu mudar o nome aqui desse random walk. Ou ele só gera duas janelas, né? Deixa eu rodar aqui novamente, olha só. Mudei o set.seed. Vou rodar novamente aqui. Vou chamar aqui de RW3 para a gente ver. Set.seed. Vou rodar daqui para baixo e criar mais um caminho para esse passeio aleatório. Olha só, agora ficou bem diferente. Veja só, mais uma rodada, mais uma simulação, mais um caminho. Veja só a comparação do primeiro random walk e a comparação do segundo random walk. Então veja só, o caminho do passeio aleatório é completamente maluco. Não há como prever, dado uma realização dos ruídos, como vai se comportar o random walk. Então é muito importante conhecer as características de sequência aleatória, ruído branco, passeio aleatório, para quando for partir para modelagem de séries temporais, não tentar modelar esse tipo de coisa aqui, como um random walk, né? Então teremos trabalhos ou técnicas mais direcionadas para obter modelos úteis na análise de séries temporais. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.